Oi, 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 eu sou a Andressa. E eu sou a Rafa. Nós somos do canal Louco Odisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. Esse é o nosso primeiro episódio do livro Mulheres, Raça e Classe, escrito pela autora Angela Davis. Nascida nos anos de 1940, Angela Davis é considerada uma mulher à frente do seu tempo. Ela é uma grande crítica da esquerda ortodoxa que defende a primazia da questão de classe sobre as outras opressões. Ela era militante dos Panteras Negras e do Partido Comunista dos Estados Unidos. E ela foi presa e acusada de envolvimento em um atentado. Numa troca de tiros, ela foi acusada, de ter comprado a arma que matou o juiz do julgamento. E depois disso, ela foi incluída na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. Começamos então o livro falando sobre o período escravagista dos Estados Unidos. Logo de cara, a autora já define o ritmo que ela quer dar, para a nossa leitura. É uma reconstrução histórica a partir do seguinte pensamento: as mulheres negras sempre trabalharam fora dos seus lares, mais do que mulheres brancas. Os negros, consequentemente, as mulheres, eram vistas como propriedade e por isso eram usadas como máquinas reprodutoras em diversos momentos durante a Guerra Civil. Como mulheres, as escravas eram inerentemente vulneráveis a todas as formas de coerção sexual. Enquanto as punições mais violentas impostas aos homens consistiam em açoitamentos e mutilações, as mulheres eram açoitadas, mutiladas e também estrupadas. O estupro, na verdade, era uma expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras. Obviamente, os proprietários buscavam garantir que suas reprodutoras dessem à luz tantas vezes quanto fosse biologicamente possível. Mas não iam tão longe a ponto de isentar o trabalho da lavoura às mulheres grávidas ou às mães com crianças no colo. Enquanto muitas mães eram forçadas a deixar os seus bebês deitados no chão, perto da área em que trabalhavam, outras se recusavam a deixá-los sozinhos e tentavam trabalhar normalmente com eles presos às costas. Aqui a gente já vê um retrato, bastante expressivo sobre a questão da escravidão, não só dos Estados Unidos, mas eu acho que a gente pode tirar como exemplo em todo o mundo, onde existiu escravidão, em todos os países. E aqui ela fala especificamente da questão das mães, das mães como reprodutoras. No caso, elas tinham filhos, muitos filhos, mas esses filhos, às vezes, não ficavam com elas, Geralmente, depois que eles cresciam, eles iam pra guerra, iam lutar na guerra. Então, também muitas mães não tinham contato com seus próprios filhos. E as que tinham, ainda tinha que trabalhar ainda, Sim, era extremamente abusivo, A autora também nos diz que as crianças herdavam essa condição de escrava da mãe e que os registros de nascimento omitiam o nome do pai, sendo que, muitas vezes, os próprios proprietários é que eram os pais das crianças, É uma coisa muito comum, porque a gente pensa assim, a pessoa tá em condição de escravo, principalmente a mulher, Mas ela não é só escrava, Ela não trabalha só na lavoura, pro bem do feitor. Ela serve como distração sexual, pra eles, É isso que eu acho que é uma das coisas mais tristes que tem. Porque já não basta ser totalmente rebaixada, ainda tem que se rebaixar isso, sabe? Totalmente Sim. usada. Não tem cabimento isso. A gente pensa assim, nossa, a escravidão foi ruim, graças a Deus a escravidão terminou. Mas não era só nesse sentido, de ter o direito de liberdade, Era no sentido de ter voz, de ter controle sobre o teu próprio corpo, Exatamente. Ou tu baixava a cabeça ou tu era açoitada, então... Sim. É complicado. É muito além do... Acho que a palavra escravizar vai muito além, do que só a palavra significa, com certeza. Com certeza. É uma palavra muito interpretativa, deixa muito em aberto. Eu vou ler um trecho do livro. A separação por meio da venda indiscriminada de maridos, esposas e crianças
foi uma das terríveis marcas do estilo estadunidense de escravidão. Mas como é apontado, os laços amorosos e afetivos, as normas culturais que governavam as relações familiares e o desejo preponderante de permanecerem juntos sobreviveram ao golpe devastador da escravidão. Então, assim, mesmo com tudo isso, ainda tinha que tentar manter a tua família, né? Ou seja, tudo era tirado de ti. A divisão do trabalho também era outra questão bem complicada, porque ela não era uma divisão que dava prioridade para sexo. Homens e mulheres trabalhavam igualmente, desde o trabalho doméstico, como, por exemplo, até participar de caçadas. O que normalmente tem sido entendido como debilitante forma de supremacia feminina era, na realidade, um modo de chegar mais próximo de uma saudável igualdade sexual, maior do que era possível encontrar entre a população branca e talvez até entre o povo negro no pós-guerra. Ou seja, não existia nada. Sinceridade. A abolicionista Sarah Grinke relatou o caso de uma mulher que recebeu tantos açoitamentos que não havia um dedo de distância entre os cortes. Essa mulher acabou sendo aprisionada, né, sendo presa com um colar de ferro. E se caso ela conseguisse quebrar o colar, um dos seus dentes ia ser arrancado para ela ser identificada, porque essa mulher tinha fama de escapar das fazendas. Mudando um pouco de assunto, Margaret Garner matou a própria filha e depois tentou se matar, e isso servia de consolo para ela, ter matado a filha dela, porque dessa forma a filha dela nunca ia passar por isso, né, pela situação de ser uma escrava. Imagina, né? Ela é uma de tantas que fez isso, né? Sim, cara, é bizarro tu parar e tu ler e tu ver que isso realmente aconteceu, sabe? Isso tá escrito, tá? Isso bem triste, faz né? parte da nossa história. A gente tem muito nome, né? A autora dispõe, assim, vários nomes de várias mulheres que serviram como pilares, né, para várias coisas diferentes, né? Então vai ter várias trocas de nomes. E agora a gente entra em uma outra mulher chamada Harriet Tubman, que a autora diz que ela manteve sua oposição incansável à escravidão e ainda hoje detém o mérito de ter sido a única mulher nos Estados Unidos a liderar tropas em uma batalha. Então, assim, a gente sabe que elas existiram, a gente sabe que são mulheres que fizeram um movimento, né? E na maioria das vezes a gente nem sabe o nome delas. Muitas vezes a gente nunca teve contato com o nome delas, porque o branco sempre foi mais visto. Não sei se essa é a palavra certa. É que muitos movimentos eram não escondidos, né? Mas não tinha tanta relevância, né? Imagina, tinha os grandes movimentos, os que ficaram mais conhecidos e tal, mas tinha outros, né? Em pequenos grupos, né? Em pequenos grupos. Imagina quantas figuras, né? Além delas, né? Que não apareceram durante esse momento, né? E quantas figuras também não foram massacradas, né? Exatamente. Ontem, inclusive, vendo Lovecraft Country, eu fiquei abismada com tamanha crueldade, sabe? Uhum. E ultimamente isso tem... Eu não sei se é porque a gente lê, então parece que o que a gente lê, a gente começa a prestar mais atenção ao que acontece ao nosso redor, né? Sim. Mas, por acaso, esse assunto bateu bem na hora da série e é demais, assim, é muito cruel, a gente fica, sei lá, mexe muito com a gente realmente não acredita que existiam pessoas assim. Não existiam, né, porque ainda existe, né, vamos ser bem sinceras, né. Sim.
Pois é, eu fico me pensando se eu tivesse assistido Lovecraft Country há 2 anos atrás, se eu ia olhar com esse ar tão... Exatamente. Com esse olhar tão crítico, Tão né? crítico. Uhum. Pra sociedade, né? Pras ações dela. Exatamente. O que A o gente tempo não amadurece, faz, né? né? Como a Andressa já tinha falado, né? Os proprietários, além de castigar com açoitamentos e mutilações, eles também estupravam, né? E isso, assim... Quando eu cheguei nessa parte, por mais que a gente saiba, que a gente já tenha visto ou ouvido falar em algum lugar, quando a gente tem esse contato direto, assim, é bem chocante. E a gente também tem esse contato, né? A autora nos conta que no Vietnã, o comando militar dos Estados Unidos tornou o estupro socialmente aceitável. Então quer dizer que... Olhando assim, parece que não faz muito tempo que isso aconteceu. Não, a gente tá falando da questão do estupro e tal, mas pegando de um lado mais atual, digamos assim, não indo pro lado do estupro, mas pegando da questão da figura da mulher, né? Não querendo criticar religiões, mas em alguns países, né, a mulher continua sendo submissa, né? Sim. E tem toda aquela Bem questão submissa. e tal, que envolve de castigar mulheres e tal, por fazerem coisas consideradas ruins pra cultura deles. Então a gente não tá muito longe da realidade, né? É só uma palavra diferente, um termo diferente usado, né? Exatamente. A gente não tem como discutir religião, né? Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? A religião tá muito ligado na cultura, né? Então... a gente não tem como discutir religião, mas ações a gente tem, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente deve, né? Mas é mais ou menos isso. E fica uma indicação que se tu não viu, né? Provavelmente... Tu já viu, mas se tu não viu, por favor, veja. 12 anos de escravidão, que o livro faz uma pincelada, assim, bem leve num trecho da história, né? Que é narrada no filme. Essa percepção como um todo da autora é muito boa, né? É realmente baseado em fatos reais. Isso realmente acontecia, né? A autora fala da questão do lugar também da mulher, né? Dela sempre estar em casa, fazendo o trabalho doméstico, enquanto os homens saíam para trabalhar. O machismo impregnado vem há muito tempo. Ela descreve sobre a representatividade dessas mulheres, né? Afinal de contas, elas também eram trabalhadoras domésticas e colaboravam de alguma maneira para a economia do Estado. Em 1833, quando a Sociedade Anti-Escravagista Feminina do Estado da Filadélfia foi criada, as mulheres brancas, principalmente aquelas que estavam em casa, se tornaram simpatizantes dessa causa e ingressaram nessa luta contra o racismo, né, na luta pelo direito das minorias. O capitalismo industrial, né, foi um dos motivos, né, dessas mulheres de classe média alta também apoiarem outros grupos. Afinal, a gente pensa assim, né, o grupo era um grupo anti-escravagista e tal, mas de alguma maneira não lutava somente pelos negros, né? Lutava pelo direito deles, pelo direito das minorias. Então, é claro que essas mulheres também se sentiram simpatizantes em participar, né? Porque pensa assim, é um direito que eles estão lutando, o direito de ser libertos, de terem liberdade deles, mas eles também estão lutando, porque depois que eles foram libertos, eles precisam trabalhar, né? Ter sustento. Eles precisam continuar tendo liberdade, né? Exato, precisam votar, precisam ter moradia. Sim, e isso também, desculpa te cortando, mas isso também, eu citei aquela parte ali no 12 anos de escravidão, a gente vê isso também no filme, né? Onde o Solomon foi liberto, mas mesmo assim, tipo, aquela carta de liberdade não valeu de nada. Não valeu de nada. Porque, pensa assim, quando ocorreu não só aqui, né, no Brasil, no caso, né, mas quando aconteceu, né, os escravos não serem mais escravos, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, em outros lugares, eles ficaram à mercê da sociedade. Sim. Porque eles só foram libertos, mas e aí? Emprego, moradia, Sim, pra onde é que era eles isso foram? Exatamente isso que eu ia te falar. A gente vê muito exemplo disso também em Outlander, que a gente vê... Eles não têm pra onde ir. Eles
São livres? São, mas pra onde é que eles vão? Então, é preferível muitas vezes ficar onde eles estão, ter sustento, ter um teto na cabeça do que ficar por aí perambulando. Pois é, muitos deles continuaram, né? Não sendo escravo, né? Mas servindo Serviçais. alguém depois de serem libertos, né? Porque de alguma maneira lá eles tinham onde morar, tinham comida e tal, Sim. né? Então é bem complicado, né? Eles foram libertos, né? Mas não teve aquela questão de pensar no depois, né? Uhum. Foi só aquela questão do branco, vamos acabar com isso, porque tá dando muita dor de cabeça. Mas e o depois, né? Vamos comprar a liberdade ali rapidinho. Na realidade, pensando bem, claro, foi um grande feito, né? Porque, bom, pra começo de história nem era pra existir, né? Escravidão, né? Já começa por aí. Sim. Mas tu olhar mesmo, assim, pra história, tipo, cara, é interesse do branco, entende? Tipo, não foi pensado, entende? Sim. Não foi uma coisa planejada, entende? Foi feito sob pressão. Exatamente. E isso é o que deixa a gente cada vez mais revoltado, né? Porque é só tu olhar pro lado que tu vai ver que, na verdade, a gente não tá muito longe de 2 séculos atrás. Sim. Não, e a gente continua, eu como mulher negra, tipo, a gente continua colhendo o fruto de pessoa branca, Sim. sabe? O fruto que eles Exatamente. fizeram com a A gente. gente vive à mercê disso, Anos né? depois, isso continua. E hoje em depois dia não foi parece que tá pensado. muito mais palpável, talvez, não sei se é a palavra certa, mas hoje em dia a gente consegue ver muito mais, hoje em dia tá muito mais claro. Hoje em dia existe a internet, então a gente consegue sim. ver que, olha, o negócio é complicado. Pois é, hoje em dia tem um consenso maior, né, sobre isso, né? Não sei as ações, né? Nem todas as ações são efetivamente boas. Mas existe um consenso maior sobre isso, né? Sobre a história em si, O né? problema é tu falar, mas sabe aquele papo do que tu faz quando tu tá sozinha, quando ninguém te vê? Será que tu realmente tá agindo a favor daquilo? Ou será que tu realmente tá sendo uma pessoa boa pra aquilo? Será que é realmente o que tu quer, né? Ou tu só quer se aparecer, né? Tá no teu coração ou é da boca pra fora? É. Sarah Grinke disse, abre aspas, homens e mulheres foram criados iguais. Ambos são seres humanos morais e responsáveis. E a Sarah também insistia que tudo que é correto para o homem é correto também para a mulher. Então, a gente tem esse histórico, né, dessas mulheres que já lutavam por tudo isso, pela igualdade, como a Andressa tinha falado, né? Não só de mulher para mulher, né? Mas como uma sociedade por completo. A gente precisa entender que esses grupos mais conhecidos, né, até da nossa cultura, e foi importante, né, para as mulheres começarem a conseguir mais espaço de voz, poder trazer os seus argumentos, as suas perspectivas para um público maior. Embora tivessem algumas derrotas, mesmo assim, uma parcela mais liberalista, assim, digamos, da população apoiava essas lutas. Parte da população apoiava elas e também dessas classes mais altas, né, também que a gente mencionou. E esse apoio foi muito início. importante, né? O movimento sufragista, né, que acho que é um dos movimentos mais famosos, mais conhecidos, né, era legítimo, né? E foi se tornando cada vez mais também difícil sustentar a opinião das pessoas contras, porque foi tomando uma forma, né, muito imensa, né? E como a Rafa mencionou ali da visão da Sarah, né? Tem que pensar no bem comum, né? Tanto para homem e para mulher. É claro que o movimento sufragista estava mais voltado para essa questão do voto feminino, mas por trás disso, além disso, era tudo mesmo a questão da minoria,
né? Que na realidade acho que nem era a minoria, né? Porque as mulheres sempre foram a maioria, né? Se eu parar pra pensar, né? Exatamente. Mas é questão dessas pessoas, dessas classes, dessa geração, também ter o mesmo valor, né? O mesmo direito de representar, de estarem na sociedade de alguma maneira. Então eu acho que além do movimento sufragista ter sido importante para a questão do voto feminino, eu acho que além disso ele foi abrindo outras camadas, entende? E eu vejo o movimento sufragista não só como a questão do direito do voto, mas também da questão de liberdade também. Com certeza, De é um própria apanhado de expressão tudo, das né? mulheres. Aproveitando esse gancho da Sarah, ela dizia que, abre aspas, nas classes mais pobres existiam muitos corações fortes e honestos, cansados de ser escravizados e usados como objetos, que merecem a liberdade e que irão usá-la com dignidade. Então é basicamente isso, né? A gente muitas vezes, nós não, a sociedade, né? Fecha os olhos para certas coisas, mas A esquecem gente também. Não, sim. Botando o dedo na ferida. A gente também. Mas eu acho que por outras coisas, talvez. Óbvio que nós somos seres humanos falhos e que a gente nós somos egoístas muitas vezes, né? Bom, pois é, a gente tá falando sobre grandes movimentos, grandes líderes, né? Da questão do voto e tal, do sufrágio, da questão liberalista e tal. Mas, assim, não é que a gente tá tentando te falar, entende? Ou te induzir a entrar em todos os movimentos, ou cobrar de ti fazer isso, entende? Eu acho que a gente tem que direcionar pra onde a gente tem mais, no caso, tem mais afinidade e tal. E além disso, né, procurar ir além, sabe? Não só ficar no nome do movimento, sabe? Porque às vezes o nome é muito bonito e tal, movimento não sei do que, mas tem que ir a fundo, entende? Tem que ir pesquisar. Exatamente. Mas a gente não tá te falando aqui, meu Deus, porque a gente tá falando de movimento, tá falando de lutas e escravidão, que a partir de agora, né, ter que ser engajado em algum movimento e tal. Não é isso, né? É só questão de saber que existiam movimentos assim, mas eu acho que a gente tá falando aqui só pra te prestar atenção, né? Pra te saber o que aconteceu realmente, que tem pessoas que falam sobre esses movimentos, dão devida importância pra essas pessoas que lutaram, né? Escrevem sobre isso ainda e que faz parte da vida delas, mas ao mesmo tempo também pesquisar sobre esses movimentos, né? Não vamos sair feito louco querendo participar de tudo, né? Também a vida não é assim. Não é bem assim, né? Aproveitando ali o que a Andressa falou, né, sobre botar o dedo na ferida e tal, e que nós também cometemos desses erros, né, eu acho que, sim, eu acredito que esse preconceito, ele já vem de muitas gerações, né, então tem coisas que são mais difíceis de tirar do nosso dia a dia, né. Então, muitas vezes, vou citar o egoísmo de novo. Muitas vezes nós somos egoístas sem perceber. Mas aí depois se tu para, se tu tem uma cabeça boa, se tu se toca, sei lá, não consigo achar a expressão. Tu vai conseguir olhar para aquela ação errada que tu cometeu e vai conseguir te corrigir, sabe? Talvez tu não consiga mais te corrigir pra pessoa que tu feriu, mas pelo menos tu sabe que tu não pode mais cometer esse erro, sabe? Passou, assim. Os líderes, né, achavam que era ridículo o fato de as mulheres desejarem votar, porque pra eles não fazia sentido nenhum. Claro, né? Eles votavam conforme os interesses deles, né? Exatamente. Então, o que a mulher quer, né? E a irmã da Sarah Grinke, Angelina, ela também disse numa convenção da Fundação da Liga das Mulheres pela Lealdade que a guerra não é, como o Sul falsamente alega, uma guerra de raças, nem de setores, nem de partidos políticos,
mas é uma guerra de princípios, uma guerra contra as classes trabalhadoras, brancas ou negras. Eu vou ler um trechinho do livro. As líderes do movimento pelos direitos das mulheres no período pós-guerra tendiam a ver o voto como fim em si mesmo. Já em 1866, parecia que qualquer pessoa que defendesse a causa do sufrágio feminino, por mais racista que fossem seus motivos, era uma aliada valiosa para a campanha das mulheres. A gente tem que entender que essa luta não é somente das mulheres, como a gente falou logo ali em cima. Na realidade, é um bem conjunto, né, contra o paternalismo e o preconceito racial. Sendo assim, isso engloba também a luta pela liberdade dos homens negros. Era um viés com vários caminhos. Você não combate apenas o preconceito organizado, né, por essas lutas. Você também tenta combater o racismo. A autora fala sobre a questão dos escravos nos estados do sul dos Estados Unidos, né? A autora tá falando sobre os Estados Unidos, sobre o país e tal. E, historicamente, os países do sul, tipo Carolina do Norte, Carolina do Sul, são estados mais escravagistas. Foram estados mais escravagistas. E vou pegar um exemplo agora sobre as eleições norte-americanas de 2020. Ok, o Biden ganhou e tal, coisas assim. Mas não é questão do ganhador. É questão, assim, de tu perceber. Se tu for pegar o mapa da eleição, tanto também desse ano, no primeiro dia que começou a contagem de votos, e também de 2016, tu vai ver que grande parte desses estados que estão localizados no sul, eles tendem a votar no Partido Republicano, que, consequentemente, é um partido considerado mais conservador, né, do que o democrata. Então, tu vai ver que esses estados, como a autora cita também, a Carolina do Sul, teoricamente eram estados mais escravagistas, né, no passado. E isso, de alguma maneira, não quer dizer que eles são, né, escravagistas agora novamente, até porque a escravidão acabou, mas eles têm uma opinião mais conservadora. Então, também essas lutas, né, essa questão, então, de lutar pelo voto, de lutar pelo direito dos homens, das mulheres e tal, contra o racismo, tinha que passar, né, pela Câmara, né, tinha que passar pelos superiores. Sim. E o Partido Republicano, o lado mais conservador desse partido, era contra, né. Bom, e aí a gente tem uma tiragem histórica, né? Se eu parar pra pensar, né? De alguma maneira, essas raízes ainda existem, né? Tão histórica quanto quando o Obama foi eleito, né? Claro que, tipo, agora na eleição de 2020 e tal, tem alguns estados do sul que votaram nos democratas e tal. Tem algumas regiões e tal que são democratas nesses estados, né? Mais conservadores e tal. Mas a gente tá vendo aí a questão histórica, né? Como a história ainda faz parte da gente, né? O que aconteceu, cada conquista, na verdade, que para muitos é pequena, para esse povo negro ainda é uma vitória, né? Ainda são conquistas extremamente grandes quando conquistadas, né? Voltando um pouco pro livro, a gente tem relatos de homens que ameaçavam cortar o braço antes de colaborar ou pedir votos para os negros. Então, né? A autora também conta, ela apresenta para nós, né, o Frederick Douglass. E ela fala que, na opinião dele, a abolição da escravatura se cumpria de forma apenas nominal. A vida cotidiana da população negra do Sul ainda exalava o cheiro desagradável da escravidão. Só havia uma maneira, afirmava Douglass, de consolidar e garantir a nova condição de liberdade das pessoas negras do Sul. A escravidão não terá sido abolida até que o homem negro possa votar. Eu vou ler alguns trechos do livro que relatam bem, né, essa questão das mulheres e da questão da liberdade, né? Porque como a gente estava falando no início, né? Ok, aconteceu a liberdade, aconteceu a abolição da escravatura e tal, mas o que aconteceu com as pessoas, né, que tinham que trabalhar, né? O que aconteceu com as pessoas depois de elas serem libertas, né? Depois de um quarto de século de liberdade, um grande número de mulheres negras ainda trabalhavam no campo.
Aquelas que conseguiam ir à casa grande encontraram a porta trancada para novas oportunidades, a menos que preferissem, por exemplo, lavar roupas em casa para pessoas de família brancas, em vez de realizar serviços domésticos variados para uma única família branca. De acordo com o censo de 1890, havia 2,7 milhões de meninas e mulheres negras com idade acima dos 10 anos. Mais de 1 milhão delas eram trabalhadoras assalariadas, 38,7% na agricultura, 30,8% nos serviços domésticos, 15,6% em lavanderias e ínfimos 2,8% em manufaturas. As que pouco encontraram emprego na indústria realizavam os trabalhos mais sujos e com os menores salários. Considerando que suas mães escravas também haviam trabalhado nas usinas de algodão do sul, nas refinarias de açúcar, até mesmo nas minas, elas não haviam conseguido um progresso significativo. Em 1890, para as mulheres negras, devia parecer que a liberdade estava em um futuro ainda mais remoto do que no fim da Guerra Civil. Eu vou ler mais um trecho do livro. Desde a reconstrução até o presente, as mulheres negras empregadas em funções domésticas consideraram o abuso sexual cometido pelo homem da casa como um dos maiores riscos de sua profissão. Por inúmeras vezes foram vítimas de extorsão no trabalho, sendo obrigadas a escolher entre a submissão sexual e a pobreza absoluta para si mesmas e para sua família. Uma mulher da Geórgia perdeu um de seus empregos no qual morava porque ela se recusou a deixar o marido da senhora beijar ela. A educação é uma das coisas mais importantes, né? Se não a mais importante. Sempre esteve em pauta na luta por direitos. É um papo antigo, mas é fundamental para qualquer ser humano. Eu vou ler um trechinho do livro que fala sobre isso. Com frequência, os poderes mistificadores do racismo emanam de sua lógica irracional e confusa. De acordo com a ideologia dominante, a população negra era supostamente incapaz de progressos intelectuais. Afinal, essas pessoas haviam sido propriedade naturalmente inferiores quando comparadas ao epítome branco da humanidade. Mas se fossem realmente inferiores em termos biológicos, as pessoas negras nunca teriam manifestado desejo nem a capacidade de adquirir conhecimento. Portanto, não teria sido necessário proibi-las de aprender. Na realidade, é claro, a população negra sempre demonstrou uma impaciência feroz no que se refere à aquisição de educação. Em 1851, uma mulher branca chamada Myrtilla Miner inaugurou sua escola e deu aulas para estudantes negras durante 8 anos. E durante todo esse tempo, ela pedia ajuda aos congressistas para que eles ajudassem, apoiassem os esforços dela. Porém, todo o esforço dela foi literalmente queimado quando queimaram a casa onde funcionava a escola. E para as pessoas, daquela época, para os grossos, eu acho, as pessoas negras que recebiam instrução acadêmica inevitavelmente associavam o conhecimento à batalha coletiva de seu povo por liberdade. Então, quer dizer que realmente era tratado como um bicho, porque tu não podia fazer nada, tu não podia estudar, tu não podia ser inteligente, porque isso ia ser jogado contra o povo. E isso é um absurdo, olha. A história da luta das mulheres por educação nos Estados Unidos alcançou o auge quando as mulheres negras e brancas comandaram juntas, depois da Guerra Civil, a batalha contra o analfabetismo no Sul. A união e a solidariedade entre elas ratificaram e eternizaram uma das promessas mais férteis de nossa história. É bem aquela questão, liberdade até que ponto, porque a gente vê a questão da educação como ainda era bem segmentada. Bom, a Angela Davis, ela reúne essas histórias e tal, dessas grandes personalidades, que construíram essas lutas coletivas, muito importante para a sociedade, com uma relevância enorme,
ainda hoje, que influenciam outras comunidades, outras pessoas, outras lutas, outros coletivos, né? De alguma maneira. E ela vai contando, sim, a história da escravidão nos Estados Unidos, vai trazendo fatos históricos, vai contando sobre as lutas dos direitos das mulheres, dos homens negros, também da classe trabalhadora branca, né? Porque também não é só a questão das mulheres negras que ela também retrata, né? Ela vai construindo a história, moldando a história. Claro que é de uma perspectiva de outro país, né? A gente tá aqui falando, eu e a Rafa estamos falando aqui do Brasil, né? Mas é bem interessante, porque essa questão da escravidão não aconteceu só lá, aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em outros países. E essas histórias que a gente estava contando e tal, de açoitamentos, de mulheres reprodutoras, de personalidades, né, de lá, também teve aqui e em outros países, isso também aconteceu. Então, de alguma maneira, ela tá contando a nossa história, sabe? Sempre ali enfatizando essas lutas, mas trazendo também a perspectiva dela, além disso, né? Eu acho também interessante que, de alguma maneira, agora, né, já tô falando do livro inteiro, na realidade, não só dessa primeira parte, né? Ela conta a história com maestria, sabe? Ela não deixa de fora nada que possa ser irrelevante. Ela coloca tudo ali dentro de alguma maneira. Então, eu acho muito fundamental a leitura desse livro. É uma construção histórica muito boa. E é uma outra percepção do que aconteceu, sabe? Além de tu ter lido na escola, na faculdade, ou de alguém que tenha falado pra ti sobre essas questões, principalmente dos direitos das mulheres, é uma perspectiva de uma mulher negra, né, que sofreu bastante, que ingressou em diversas lutas pela luta da liberdade das mulheres. Então, eu acho muito importante tu ler esse livro. Essa primeira parte me deixou desconfortável, porém instigada, né? Eu acho que é sempre muito interessante e importante aprender o princípio das coisas, né? Das revoluções, dos movimentos. E essa luta que o negro enfrenta é sempre assunto a ser debatido. Nós, como sociedade, fomos divididos pelo simples fato de termos cores diferentes. Não só cores, a gente sabe que a religião também nos dividiu e outras tantas coisas. Mas já que aqui a gente fala, né, exclusivamente sobre Raça? Sobre raça, me faltou a palavra, muito obrigada. Então, a gente vai focar nisso. E é extremamente assustador ver o quanto a sociedade ainda precisa de reparos. E o quanto essa mesma sociedade é falha. E isso incluindo nós, né? Como a gente já tinha falado lá em cima. Então, olhando para trás e fazendo um apanhado geral, eu não acredito que nós, seres humanos, evoluímos muito, sabe? Eu acho que, sim, beleza, muita coisa mudou, mas a luta é constante e eu acredito que, infelizmente, ainda vai perdurar por muito tempo. É aquela questão, né, de perfeição, né? Realmente ela não existe. Esse, então, foi o nosso primeiro episódio sobre o livro Mulheres, Raça e Classe. Obrigada por escutar até aqui, espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para locodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @locodisseia, e se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui e até a próxima semana. Tchau! Tchau!